Gente, tá tendo uma certa instabilidade, parece hoje no Insta. Não sei se por ser data comemorativa, Dia das Mães, mas eu não tava. Já caiu, nós demoramos um pouquinho para começar por isso, certo? Então vou pedir a paciência de vocês. É, tá caindo, Regina. Nós começamos um pouquinho mais tarde porque caiu a conexão do Instagram e agora a live caiu. Mas não se preocupe, nós vamos continuar aqui. Vai dar tudo certo. Mas vamos chegando. Deu certo, Oi, Cris! você acredita? Tá me escutando? Tô sim, tá ótimo. Tava dando que não podia carregar esse vídeo. É, eu tava Aguardasse um explicando pouco, pro pessoal que realmente o né? Instagram parece que ele tá um pouquinho temperamental hoje. Acho que é porque é Dia das Mães, talvez Pode ser. estejamos Eu tendo aí logo, muitas eu logo, postagens. eu logo te ouvi, mas aí dizia, não, tá podendo carregar o vídeo Ah, agora. Ah, não acredito, pode? não, mas estamos aqui, agora deu tudo É. certo, o nosso campo aí vai funcionar, Ah, né? sim, tomara. Sejam todos bem-vindos, gente. Gente, eu vou evitar hoje ficar acenando para vocês, não me levem a mal. Mas é porque eu tenho um lado meu muito atrapalhado e eu virei muito a câmera na última live. Então hoje eu vou ficar conversando com vocês, mas evitando tocar aqui para não atrapalhar, tá certo? Vocês estão nos ouvindo bem? Quem puder me dar um feedback aí para a gente poder começar. Tá bom assim? Tá, tô lhe vendo bem. Eu tô te ouvindo bem. Tô falando muito alto, não, tá bom? Para mim tá Tá. ótimo. Então tá ótimo. Muito bem, gente. Então, vamos começar. Nós estamos aqui no nosso terceiro momento, né, do Instituto da Biossíntese Natal, com esses convidados maravilhosos. Já tivemos a nossa live com Dulcideia, já tivemos a nossa live semana passada com Zoca. Para quem não pôde assistir, ambas estão salvas no YouTube, no canal do YouTube da Biossíntese de Natal, então vocês podem ir lá assistir. Essa live de hoje também ficará salva tanto no Instagram por 24 horas, quanto depois também vai para o canal do YouTube. Então, quem tiver tendo aí algum problema com a instabilidade da internet, não se preocupe, porque ficará salva, tá certo? Então, vamos curtir e aproveitar esse tempinho que nós temos Verdade. e rezar para não ter mais problemas aí com a É, tecnologia. não, Ó, agora acho que não, a né? Rayane até colocou aqui YouTube Biossíntese Natal. Isso mesmo, Tá, Rayane. tá ótimo. Muito bem, gente. Então, vamos começar dando boas-vindas à Cristina Couto, mais conhecida por nós como Cris Couto, né? É. Mas Cristina é uma grande profissional, terapeuta, professora. Vou pedir para que ela se apresente, fale um pouquinho da experiência dela, né? Do tema que ela decidiu trazer hoje, né? Nos contemplar hoje nesse Dia das Mães com um tema tão relevante. E para que a gente possa começar, ok? Então seja bem-vinda, Cris. Obrigada. É uma honra estar aqui, adorei. Primeiro de tudo, né, acho que é um dia muito especial, então parabéns às mães, parabéns às que estão distantes, às que estão próximas, parabéns, um beijo para minha mãe também. Acho que é um dia especial, né? Então, eu tive na minha trajetória ali um caminho de vários estudos, né? Mas acho que o que hoje faz sentido estar colocando são as duas abordagens. Então, tanto trabalhar com a terapia sistêmica, eu sou psicoterapeuta, né, de família na abordagem sistêmica, e a biossíntese. Então, na verdade, porque eu até comecei, primeiro eu fiz a sistêmica, depois eu fui para a biossíntese. E a ideia é, pensando em família e grupos, tanto num trabalho como no outro, se casa muito bem essas duas formas teóricas, esses dois pensamentos, né? Essas duas formas de atender também, as duas formas de estar com o paciente.
eu percebo bastante e uso bem, tanto na aula, por exemplo, quando eu estou dando aula na biossíntese, como a gente acaba falando de família, né? Como a abordagem sistêmica contribui. Quando eu estou dando supervisão, eu sou supervisora há muitos anos na formação de alunos no 5º ano de psicologia. Então, quando eu estou nessa formação, que eles atendem famílias, famílias, casais, grupos, como a biossíntese ajuda a que eles fiquem mais seguros, poder estar acolhendo a população, poder estar acolhendo a comunidade que a gente acaba atendendo lá de Guarulhos. A sutileza, né, de se fazer, de estar presente. Então, a biossíntese, ela ajuda nos dois polos, eu acabo transitando bastante, a minha prática, claro, tem essa fundamentação. Sim. É importante, né, Cris, quando você faz esse contexto, porque você está trazendo duas visões, duas abordagens terapêuticas extremamente amplas, inclusive na compreensão do sujeito, né? Sim, sim. Então, eu queria que você pudesse começar talvez falando um pouquinho disso, dessa ótica tão completa, eu acho, tão complexa também, né, que a biossíntese traz e que você consegue fazer esse casamento Junção, maravilhoso, né? com a sistêmica. Então, a biossíntese, bom, é uma forma de, é um pensamento, é uma terapia bem existencial, né? Então, a possibilidade sempre de você estar entendendo os processos, de estar contextualizando o que você está trabalhando. O Bodella fala, eu gosto muito, quando a gente pensa em campo de transformação. Então, pensar que assim, nós estamos trabalhando um enfoque de um campo de transformação, que a terapia é um dos aspectos desse campo. Então, a gente tem, por isso que ele inclui a dança, a música, a arte, a poesia, tudo isso, a ecologia, aí entra algo muito, um diferencial, né? Todas essas, todo esse Essas universo, dimensões, né? as dimensões vai fazendo parte do processo da terapia. Então, quando ele fala da ecologia, ele até comenta, né, o caminho de Reich, lá nos anos 50, preocupado com o planeta, preocupado com, né, a conservação ali do planeta. E ele até faz um comentário, acho que é tão bonito de estar lendo, falar do deserto interno e deserto externo. Então, imagine que se você não tiver esse cuidado interno e externo na tua vivência, na questão você com a ecologia, você com a natureza, que é tanto essa comunicação com a natureza, como você, nesse campo de transformação, desenvolver a sua natureza essencial. Então, olha aí, ele fala, por exemplo, quando ele fala de campo de transformação, como uma teia global. Acho isso. E é nesse universo que a gente vai usando vários recursos, essa multidimensionalidade mesmo do ser humano. Ele tem um diagrama, né, que é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar, com os campos da vida, onde ele vai mostrando os diferentes, que dimensões são essas que o ser humano tem e que a gente vai considerar numa terapia. A dimensão física, a dimensão energética, a dimensão relacional, você na relação com o outro, a dimensão emocional, você com as suas emoções, a dimensão imaginativa, das imagens, das crenças, a dimensão dos símbolos, da linguagem. Então, olha que universo, que qualquer experiência, ela está dentro desse universo. E ao mesmo tempo, quando você tem uma situação difícil, né, como a gente está vivendo Como agora, estamos agora, sim. ela vai afetar todas essas dimensões, como também a gente pode ajudar, essas dimensões ajudam com que você pense formas de trabalho em todos esses campos. Então é muito rico. Quando o Bodella coloca dentro da dificuldade, dentro do problema está o recurso. Então, a gente olhar exatamente naquele caminho. É muito poético, né? Bodella é sempre muito poético. Fantástico. Você vê, influi no campo, né, de transformação, poesia. E aí, quando ele fala dos recursos, eu acho que esse também é um grande diferencial, né, Cris? É para além da situação do trauma, do problema, da crise que estamos vivenciando, mas poder observar
recursos em todas essas dimensões que você está falando, né? E poder usar. Fantástico. Então, quando eu chego para os meus alunos na graduação, né, eles ali, os estagiários, então a gente está passando a teoria da sistêmica, mas eles vão percebendo que eles podem usar quantos recursos internos eles têm, na sensibilidade deles, que pode estar na música, na sensibilidade deles, que pode estar numa poesia, e lidar e entrar no campo sutil desses clientes, que são clientes com tanta dificuldade, né? A gente lida com uma população de risco, com violência, população de grande vulnerabilidade, né? Sim, sim. Muito bem. Estamos começando, Agora, viu, gente? Tem muita coisa aqui para falar da falar. Bioscience da hora. Foi inclusive uma das nossas questões na nossa reunião prévia, né? De quantas possibilidades você teria para falar, ainda mais diante da questão que nós estamos vivendo, da pandemia, das mudanças nos atendimentos, como é rico. Então, mas vamos tentar manter aqui, vamos ver o que é que a gente consegue trazer. Né? Atender famílias está Você sendo falando em ecologia, tem aqui uma visita aqui atrás. Linda, ai, que gracinha. É um dos meus recursos, muitas possibilidades, isso mesmo, Raia. Então, querido, diante disso que você está falando, além de você estar trazendo que individualmente nós podemos ver esse ser humano, essa pessoa com todas essas dimensões, todas essas possibilidades, todas essas esferas de contato, de canais de contato dentro do processo terapêutico, você também traz aí, dentro da possibilidade do trabalho com a sistêmica, o atendimento à família e a casais, né? Como é família, que casais tem... e grupos. E grupos. Como é que tem sido isso também diante, né, desse período? Como é que... Enfim, como é que tem funcionado? Olha, as famílias, elas têm, no primeiro momento, foram até os clientes os individuais, entraram com muito mais facilidade para o atendimento online. A família, né, se de organizar, né, que horário, como é que a gente vai conseguir lidar com crianças quando tem os filhos pequenos. Sim. Mas à medida que foi sendo possível, sempre deixando, olha, a hora que vocês puderem, como puder, a gente começa. Então, os trabalhos têm sido bem interessante, bem rico. Tudo, até a forma como a família vai se mostrar. Também assim no individual, mas se a gente pensa assim, às vezes eles vão usar uma tela só, no computador, os dois juntos. Ou cada um vai estar no seu WhatsApp. Como eles querem, como eles se movimentam na sessão. É algo impressionante. Porque você está num consultório, criança muitas vezes quer mesmo sair, banheiro, né? Quando a tensão é alta na sessão, ou se ele tá brincando, se a criança está brincando, a criança se agita mais nesse momento, ou ela quer sair da sala. Então, mas o adulto, por mais que queira, fica ali, né? Então, a família na movimentação. E às vezes eu já teve sessões ricas até deles olharem essa movimentação. O que está acontecendo? Às vezes parecem dois enjaulados ali naquela casa, né? Ou o que eles estão buscando, o que eles estão... negociações importantes para a gente fazer. Até, por exemplo, uma família que o adolescente não queria entrar, ele não queria ser atendido. Falar, não, faz só com meus pais e tudo. Eu falei, não tem jeito. Aí ele falou, tá bom, eu vou, mas eu não quero ser visto. Tá bom, então a gente fez no Zoom, o casal entrou, o irmão, e ele estava ali, foi importante para ele estar presente, mas, por exemplo, desligado. Ele não ser visto, que na verdade não ser visto não, parece deixar de ser o alvo da crítica, tudo é com ele, tudo. Então ele estar num lugar mais protegido. Né, de ser esse depositário, e ele se sentiu protegido, na câmera que não estava aberta. E ao mesmo tempo pôde olhar de uma outra maneira para os pais. E para os pais também, né, viver essa experiência. Então, é a riqueza disso. Eu acho que aparece na sessão, uma das coisas que a gente até conversou um pouquinho, né? Eu acho que um tema que todo mundo está vivendo, claro, porque a gente está com risco, né? Tem um risco de morte, tem um risco, né? Tem o perigo ali.
Então, como é que você se protege do perigo, como você cuida de você e cuida das pessoas que você gosta, porque é o medo que isso, né, que aconteça alguma coisa. Então, o tema cuidado está vindo muito. O que eu diria, o que eu Uhum. estou vendo das famílias que eu acompanho? As famílias que o cuidado, de algum jeito, acontecia, tem uma predisposição de um cuidar do outro, e aí eles estão se juntando mais para cuidar da casa, para cuidar, de prestar mais atenção, cuidar de um momento de conversa, cuidar de mostrar, de compartilhar coisas do dia a dia deles, está funcionando melhor. E as experiências agora de estar em casa ficam ricas, porque aí eles têm vontade de mexer em fotos. Olha, eu nunca vi isso acontecer tanto, sabe? Mexe em gaveta, vamos ver foto. Eu quero saber como é que eu era quando eu era pequeno. E mais Olha uma que vivência interessante. rica. Vamos fazer pão juntos, vamos fazer uma comida juntos. Porque se agrega até a experiência que não estava conseguindo ter do cuidado. Agora, aquelas famílias talvez com esse deserto interno, né, mais áridas, não estavam conseguindo, não tem também uma troca como poderia, então a dificuldade é maior. Mas Maior. aí vem à tona, né, o quanto não é um campo fértil, é um campo, que campo organizante é esse, dessa família organizante, e como ele não está funcionando, né? Funcionando. Porque às vezes o casal se estranha, né? E tem sido um relato constante, né, em alguns processos, o quanto que, por um lado, você tem pessoas que na pandemia estão se redescobrindo, se conhecendo, né, que a rotina afastava Sim. esse sistema e isolava cada um na sua ilha. E, por outro lado, pessoas que, ao se descobrirem, ao se reconhecerem, não se Estão conhecem gostando de ver. mais, É. né? E aí muitos relacionamentos aí sendo rompidos, repensados, reinventados a partir desse momento onde todo mundo tem que estar junto no mesmo lugar, no mesmo território. Aí eu já No lhe mesmo deixo uma deixa território. para falar um pouquinho desse Território. Olha conceito. como o Badella fala de território. Nós temos vários territórios. E emoções intensas, como medo e raiva que a gente está vivendo, né? A raiva da situação, a raiva que não sabe quando vai acabar, a raiva de Das estar se sentindo frustrações preso, todas. das perdas que você acabou tendo, dos projetos que foram cortados, enfim, N coisas. Então, nessa emoção, essas emoções fortes do medo e da raiva, e se a gente for pensar no mundo animal, né? Porque se o animal está ali e entra você vai tentar entrar num espaço que não é o seu, daquele animal, eles vão ter sinais e param, põe esse limite. O que acontece no ser humano é que esse limite não é claro, né? Então aí é o momento para a gente perceber como, por exemplo, é o nosso território corporal, os limites desse corpo, né? Os limites de como você funciona agora até num outro lugar, sem ter um segundo território, né? O território espacial. Em que lugares Sim. você se sente bem? Às vezes está indo para casa, que lugar estranho também era esse, mas é um território espacial. Para essa família também, como é que ela vai lidar com aquele lugar que né, comum Sim. convívio? O território de ação. Olha como nós fomos muitos aprisionados, né? Ficaram É. nesse território de ação, para poder estar no trabalho. Uma Eu acho que para limitação que nossa área, muita não. gente Para não nossa conhece. área, não. Eu acho que nós somos Sim. privilegiados nisso. O trabalho continuou, até de uma outra maneira, continuando em casa, com outras possibilidades. Eu, por exemplo, tinha família, casal, família que às vezes tem um filho fora da cidade, então, eventualmente, às vezes vinha para a sessão, a gente pôde estar fazendo uma sessão Olha que legal. tranquilamente. Então, olha que diferença. É verdade. Mas é uma questão da ação limitada, né? Quando eu digo, parece que na casa tem duas feras ali com pouco espaço, então como é que é a ação no mundo, que você não está podendo fazer, né? Para muito do trabalho, o território privado também, o que é a tua possibilidade de ficar com os teus pensamentos, com aquilo que é mais íntimo. A privacidade tem sido uma questão bem delicada.
É. Então, não tem Porque para muitos a privacidade. privacidade era justamente no trabalho, na Exatamente, escola, com os exatamente. amigos, né? Então, E já a... pensou como nós somos afetados? Em todos os territórios? Uhum. Já pensou como é que, né? Aí você realmente tem uma dimensão de ajudar a trabalhar. Mas é algo muito interessante, Cris, você está falando, eu estou me recordando de alguns adolescentes que eu atendo, né, de algumas famílias, como esses movimentos, se nós soubermos usar, olhar os recursos que eles A nos favor, trazem, né? como você bem colocou, como eles podem ser ricos, inclusive para poder olhar o quanto de privacidade, o quanto de espaço, os limites, né, e essas oscilações, Sim, inclusive, sim. que vão acontecendo. É outra questão que eu queria até perguntar. Nós estamos falando muito, né, de como as pessoas têm sentido oscilações no humor, nas próprias ações, de uma semana mais ativa, de uma semana mais apática, né? E o quanto que esses movimentos que parecem muitas vezes ir de uma ponta a outra também estão sendo intensificados nesse período. Nesse período. Outro conceito bem significativo da biossíntese, a questão das polaridades. Então, as polaridades estão aí, tá na natureza, é o dia, a noite, você tem o claro e escuro. A gente tem, se você pensar, dentro, fora, contido, expandido, distante, perto. O tempo todo a gente funciona Uhum. o organismo, as interações, o universo nas questões das polaridades. O que acontece é que a gente vai tendo esse trânsito mesmo, de um ponto para o outro e a pulsação que vem daí. Agora, se a gente fixa, tem a dificuldade num ponto ou no outro, e que a gente tem percebido, por exemplo, eu tenho percebido em algumas famílias, aonde assim, então eles estão só no distanciamento. A gente tem aproximação, por exemplo, distanciamento, isolamento. Então, o que que isto, ou só na explosão, na contenção, e muitas vezes o casal, é fácil que eles na disfuncionalidade fiquem, né, polarizados. E aí, na verdade, um é muito para fora, outro para dentro, um é muito bonzinho, o outro que é ruim. Isto, neste momento, eu acho que está aparecendo até mais. Porque tem Sim, uma emoção importante, emoções básicas, né? Medo, raiva, principalmente o medo, a medo. vulnerabilidade, você corre para um lado. Se você Uhum. não tiver essa pulsação e esse trânsito. Então, e eu acho que são as famílias que estão no sofrimento maior. Verdade. Muito rico. Gente, vocês podem mandar a pergunta aqui mesmo, que eu vou lendo para a Cris. Estão aqui colocando, Cris, a Débora, eu estou totalmente bipolar nesse Ah, período de pandemia. Então, assim, eu acredito. Então, Rayane colocou um pouco desse paralelo entre os desertos e as sementes em campo fértil, acredito pelo sim, que você sim, estava sim. trazendo. Mas, enfim, é uma riqueza, né, de conceitos, mas também de lugares para a gente estar como terapeuta observando, né, Cris? Então, você já falou aí da questão dos territórios, agora das polaridades, você falou do estar, inclusive, dentro e fora, que eu acho que esse é um movimento, inclusive, literalmente, que nós estamos vivendo, né, que antes estávamos muito para fora também, para Pode fora no agora para muito para trabalho, dentro. e agora estamos todos, né, muitos voltados, não digo todos, mas mais em casa, internamente, tendo que olhar para si, muitas vezes que não acontecia, né? E aí, dentro dessa perspectiva, como nós podemos lançar mão, né? Também como terapeutas, que possibilidades nós podemos oferecer para os nossos clientes, para esses trabalhos, inclusive familiares, para que eles possam perceber melhor as As popularidades, esses polaridades. conflitos, encontrar um lugar de apoio. Como é que você tem Então, trabalhado nesse sentido? por exemplo, aí a questão até embriológica, né? A questão Uhum, considerar todo o desenvolvimento embriológico, este momento que nós estamos vivendo, dentro, fora, as experiências de vida e morte, o medo disto, né? A uhum, tensão de. Primeiro foi a tensão para entrar. Imagina, a saída, meu Deus, a saída para o que a gente está vivendo é para dentro. Olha a loucura.
e agora é o Olha sair, que né? O processo de quando vai sair, de que jeito. É uma passagem isso, é uma tensão, inclusive, numa passagem. Que experiências como essa, o Bodella só coloca, colocar é aqui. muito fácil que acabe trazendo à tona memórias infantis, memórias do início da nossa vida. A primeira grande passagem ao nascimento, né? Sim. E aí, como é que eu surgi? A partir de uma tensão. Porque depois de grandes tensões, que inclusive vem mudanças importantes, e o nascimento é isso, né? Chega no ponto que ou Isso. você sai, ali podia estar muito confortável, mas ou você sai ou você Tem que morre. sair para viver. É, Isso. para viver. Então, imagine as experiências mesmo, e quanto medo, talvez isso até intensificado. A gente já tem uma vivência coletiva de medo, né, geral, de vulnerabilidade, mas aí as angústias, talvez desse desenvolvimento, elas se somam a, As angústias do coletivo, as né? angústias Do do ambiente, coletivo e as angústias que você traz da sua história. da sua história. Porque o Badella coloca algo muito interessante, o nosso desenvolvimento como numa espiral aberta. Então, o que eu estou vivendo aqui não vai ser linear, eu vou chegar ali. Eu vou, naquele momento que eu estou passando por experiências próximas, por exemplo, do nascimento, vai vir, certamente, impressões disso. E vem, eu acho que a memória, os clientes, a gente fala, o inconsciente está muito... Os conscientes estão bem abertos, muitas emoções estão afloradas, muitas Sim. lembranças. Então, olha, imagine essa já logo do nascimento. Quando eu Via, penso... a Liane até falou, desculpa interromper, Cris, em uma outra live, como que as pessoas têm sonhado bastante, né, Sonhado também muito. nesse período. É isso que está aí aberto. Sonhado muito. E aí, a família, eu acho muito rico, porque a família, um vai puxando com o outro, né? É um filho que vai lá na gaveta e vai mostrar foto. É alguém que descobre um desenho ali que fez há muito tempo. É a mãe que... Então, essa necessidade de que as experiências mesmo venham à tona. E as famílias compartilhando, eu muitas vezes estou trabalhando mesmo com objetos que eles trazem, com o que eles descobriram, de que forma eles estão lidando até, por exemplo, com isso que eles estão podendo contar agora para os filhos, o que significa, né? Então, alguns aspectos até então desconhecidos. Eu sempre falo, né, para os alunos, a gente tem que pensar muito na questão, o nosso raciocínio passa pela questão das camadas mesmo. Se eu pensar em camada, a camada endodérmica, olha como a gente está trabalhando. Né? Respiração, nunca se falou tanto, nunca se trabalhou tanto. Os terapeutas corporais estão trabalhando muito mais até acho que do que trabalhavam. As pessoas, no geral, elas estão mais atentas, né? Fazendo mais, procurando recursos de respiração, a gente ajudar na questão digestiva, energética para a questão endodérmica, a gente teria que trabalhar o plexo solar, por exemplo. O plexo solar é um lugar dessa invasão, um lugar onde é carregado e muito forte com essas emoções justamente do medo e da raiva. Isso. Então, cuidar energeticamente. Então, se eu penso assim, os trabalhos relacionados mesmo a cada camada, quando eu estou trabalhando com movimentos, quando você está trabalhando com a camada mesodérmica, né? Quando você faz os trabalhos desses contextos todos. Cris, desculpa lhe interromper, o pessoal parece estar colocando aqui, pedindo para você falar um pouquinho mais Mais alto. alto? Para Tá. mim tá bom, mas vou Pode pedir para ser, você né? tentar Como eu aproximar. tô com Obrigada headphone, eu não aí. costumo muito usar, não gosto. Tá, ok. Tá melhor? Acho que tá. Vamos dando feedback aqui, Tá, aproveitando. legal, ótimo. Cláudia Corrêa, olha o pessoal de Portugal aqui também, sejam Ai, bem-vindos. que legal, hein? Pronto, pode continuar. E com qualquer. Eu falo para os alunos, né, os alunos da formação de psicologia, não vejo a hora, né, da gente estar se encontrando, podendo estar trabalhando com. Imagine uma população sofrida, né? Porque quando você. O Bodena também vai falando da pirâmide de Maslow. Então, imagine que estamos As numa questão necessidades. das necessidades, da sobrevivência, mas
A família que você atende, que já está no outro nível, ela é tocada no medo de, né, de não, enfim, medo de um risco da sua vida, da sua saúde. Mas as famílias vulneráveis já, e que já lutam pela sobrevivência. Então imagine agora, com menos recursos ainda, né? É sem água, é sem isso, é sem... que moradia é essa, né? Que Sem casa é essa? certeza que vai ter um sistema de saúde que os acolha se adoecerem, né? São muitas coisas. Muitas coisas. Então eles precisam de um lugar, né? A clínica, o estar, um lugar de pertencimento. A gente vê que quando você deixa claro e essa família ou esse grupo consegue entender que lá eles podem ser ouvidos, lá eles vão ser acolhidos, lá eles vão poder ter trocas mesmo de experiências. Agora a gente trabalha grupos. Eu sempre digo, grupo é o campo, acho que um dos mais férteis para a gente trabalhar, né? Se tem um jeito de você aprender os conceitos, é trabalhando com grupos. Eu, desde que me formei, eu sempre estive com grupos, sempre num trabalho social. Que eu acho que dali você tem uma outra... Vamos aproveitar e puxar para o nosso coração, né, Cris? Que é a clínica social e falar da importância, né, dos trabalhos de clínica social nesse momento, onde já tem tanta gente desamparada em tantos sentidos, né? Com tão poucas possibilidades. Nesse momento, sim. Que nesse momento pede as intervenções mais grupais. Porque ali você vai criando, você organiza um campo que ajuda a organizar outros, né? O campo organizante de um grupo, que vai trazendo toda a troca ali de experiência. Quando a gente faz uma parceria com uma instituição, por exemplo, a gente faz muito isso lá em Guarulhos, então, também já fizemos ali na Biosíntese, é a possibilidade de você acaba trabalhando, mesmo que você tenha um grupo, você tem uma intervenção que vai funcionar com a instituição inteira. São ondas, né, que vão se multiplicando. E os grupos, é muito importante que eles estejam juntos. Isso. Com a gente, na nossa formação, nós estávamos na primeira semana, março ali, já estava com a ideia de, nossa, o workshop estava para acontecer o próximo lá na Biosciência. Então, foi muito tranquilo, ainda mais com a Liane, não, vamos fazer. E foi ótimo estar encontrando com os alunos, eu acho que faz toda a diferença. Eu também tenho falado com os meus lá de Guarulhos. Não é para a gente ter tarefa, mas é para que a gente se encontre, se veja nesse momento. Manter o vínculo que fortalece. E é só estar se vendo para você ter a real troca. É incrível como a gente escuta de um aluno para o outro. Mas como que você está? Olha para o outro, vê que está mais quietinho. Então, é uma possibilidade de um olhar também para esse grupo que não tiveram, às vezes, até antes. Uma outra proximidade. Então, é verdade. Eu faço o máximo de questão. Falo agora desse lugar de aluna, nós tivemos um curso de supervisores há pouco tempo e foi ótimo, né? fantástico. Teve até happy hour depois da aula, né, via online, de tanta necessidade também, eu acho, que nós temos de estar nos conectando de outras formas, né, nesse momento. Então, essa é a onda, você vai puxando e você vai tendo mais vontade de encontrar, a gente sabe do trabalho, nossa, eu converso muito com o Valdo, fiquei super feliz quando ele me ligou, também agradeço, claro, a Cineia, e a ideia é assim, nossa, como é que esse pessoal que tem uma riqueza tão grande, vocês aí têm um trabalho tão bonito, né, tão cuidado do Instituto, e poder estar compartilhando, estando online, compartilhando mesmo. Acho que por isso que as lives, inclusive, estão, né, fazendo tanto sentido para tanta gente, trazer esse espaço de diálogo aqui. Né? De alguma maneira, é mais um espaço que nós temos para ter essa troca, para nos mantermos conectados e apoiados numa rede, também como terapeutas, né? Isso é muito importante. Isso é trabalho de rede. Isso. Tem só uma pergunta que a Débora
Garbosa, eu acho, colocou aqui que é por que aparece tanta raiva, né? Por que está aparecendo tanta raiva nesse período? O que é que você tem visto Então, dentro? como a gente Você está, já se a gente for falou um pouco. pensar nos territórios, como a gente está limitado, como você tem a, a inconstância, mecanismos que você teria como usar mais de controle, a gente está perdendo isso. Então, o desconhecido, desconhecido, limite, tudo isto traz mesmo mais à tona duas emoções mais básicas e fortes que é o medo e a raiva. E medo e raiva, Sim. muitas vezes você coloca uma raiva, quando na realidade não está podendo trazer o medo. Os que estão às vezes ali com aquele medo, com o medo, mas de algum jeito também não estão podendo trazer a raiva, né? E a gente diante de uma situação como essa, que você tem, para que a gente pensasse, por exemplo, numa autorregulação, conseguir lidar com o perigo, lidar com o que está à sua frente, que a gente tem que ter uma ação. Ou às vezes vai e ataca, reativo, que não é uma ação, porque né, as pessoas ficam reativas, ficam. Se achar que vai no supermercado comprar tudo que tem lá na frente, isso efetivamente não funciona, te desorganiza. E nem congelar. Mas olha como está nesse ponto da raiva que você pode explodir e um medo de tal maneira que você congela. E aí você também não Não consegue. funciona. Não funciona, não consegue nem se proteger. Mas são duas emoções que bem Estarão presentes. O medo presentes. de perder, né? Quantas perdas, o medo de Eu ouvi de Clara esses dias, né? Eu concordo. Será um ano de muitas faltas, muitas né? Já vamos viver um ano com muitas faltas. Então, com certeza isso vai mobilizar essas emoções, defesas mais instintivas. Então, você falou aí da questão embriológica, de como também tendemos a ficar mais regredidos, né? Muitas pessoas acabam regredindo mais, até sim, por retomar essa história, né, do ir para dentro e depois como vai ser ir para fora novamente, essa passagem, né? Algumas pessoas, inclusive, colocaram aqui que acreditam que agora a saída deste momento está dentro, em eu poder olhar para dentro, né? E aí eu até coloco um pouco como é que podemos também pensar nessa perspectiva dessa passagem para fora depois, porque ainda é uma grande incógnita quando incógnita, irá acontecer, né? Então, muitas pessoas nessa sim. incerteza também estão aqui enlouquecendo, né? Então, Desorganizando. quanto precisa equilibrar o trabalho com essas duas emoções principais? E a tristeza, é claro, né? As Sim. emoções básicas, tristeza, Então, alegria a gente até precisaria, né? Porque o Bodella também coloca aqui um jeito, quando você. O que te deixa mais próximo das tuas qualidades essenciais é o acesso à alegria. Alegria, ao brincar. Mas está difícil num momento como esse. Então, o equilíbrio dessas emoções, lidar sim, eu acho que a gente vai ter uma função importantíssima que é o que é o luto, né? A expressão da perda, poder dar vazão às perdas. Como é que a gente vai ter que ajudar famílias ou individual? Vai ter um momento, todos vão ter alguém, as instituições vão perder alguém, sim, os grupos perdem alguém, você vai conhecer alguém, né, que está nesse estado. Então, a gente, por exemplo, já vinha eu fico pensando, eu até estava falando para os meus alunos, que famílias nós vamos encontrar lá nos trabalhos sociais que a gente faz? Se muitas sim, famílias já estavam com, o que as famílias estavam na fila? Famílias que já estavam vivendo um luto, isso agrava, porque agora você vai ter uma outra perda, né? As imagens, imagine quanta invasão das imagens de morte, tudo, então piora. E a violência também, porque a gente tem o que é um aprisionamento, né? Então, a sim. família que já tem violência, ela já está aprisionada, já é ali. Então, vai para casa e ficam todos juntos, isso explode. Então, vamos ter que trabalhar muito a questão dos lutos. Olha, o ano passado, se a gente vai falando de ondas, a maior parte dos atendimentos, os grupos que eu formei, a gente estava trabalhando com adolescentes com tentativa de suicídio. A gente conseguiu formar 3 grupos. Numa clínica escola, não estou num hospital, sabe que você fala, bom, vai vir esse encaminhamento. Então,
olha a desesperança, olha a sensação de morte. Então, imagine como isso vai aparecer. Né? Eu Isso. tenho clientes na verdade, a queixa era essa, eles estão no momento, assim, acho que até tem uma certa parte, uma certa congelamento, é muito delicado, muito delicado. Tem algumas perguntas aqui para você, Cris, mas dentro já de algumas. Bem, a Wanda, querida, seja bem-vinda, colocou aqui, né, duas abordagens, a sistêmica e a biossíntese, que vão contribuir muito na Muito. pós-pandemia. É verdade. Né? A Cláudia, aqui de Portugal, está dizendo, né, que Portugal está vivendo agora, né, a saída e está vendo que fazer a transição está sendo difícil. Mas eu queria vir aqui para a pergunta da Fernanda. Ela coloca aqui que nesse processo, como você, Cris, avalia o autocuidado do psicólogo, né, dos terapeutas nesse momento, que estamos todos no mesmo barco, sempre defendemos a dificuldade, né, de se misturar nesse processo Sim, sim, terapêutico sim. com os nossos clientes. E aí eu retomo até essa fala que nós trouxemos de como é importante os institutos continuarem vivos, as pessoas continuarem fazendo contato, porque nós já Pulsante. temos uma profissão, inclusive, muito isolada. É muito fácil a gente se isolar Sim, na sim, nossa sim. torre como terapeuta, né? E como é importante, na verdade, essas trocas. Mas eu queria, como você está É. percebendo esse autocuidado, né, Então, dos imagine, terapeutas? né? Se esse grupo não Achei aparece, quando eu esquisita. falo aqui, se vocês não aparecem, vocês estão nessa polaridade, fixados na polaridade ali do isolamento, né? E Uhum. não podendo experimentar a aproximação. Só arrumar minha luz aqui, que está meio E eu acho esquisita. que nunca, o cliente sabe, ele pode não sabe nada da nossa história, mas nós estamos no mesmo barco. Então, isso criou uma proximidade, uma possibilidade mesmo do humano muito mais forte. Quando a gente diz, nossas sessões estão intensas, em função disso também, né? É, é, eu, eu faço uma analogia de um momento como a gente está vivendo, para mim, é como se fosse um terremoto, embora o terremoto acontece rápido, mas como se estivesse dia a dia caindo coisas, né? E a gente não sabe que estruturas que de repente também não vão funcionar mais. Algumas até foi bom que, né, terminaram. E dali que a gente vai ter que lidar com elas. Bom, mas voltando ao que você me perguntou. Então, dos terapeutas, é justamente essa atenção que a gente está vivendo as mesmas coisas. Muito do trabalho terapêutico que a gente vai tendo que fazer. Né? Acho que sempre estar na terapia. Olha, estar em casa, eu, por exemplo, uma vez por semana, vou no meu consultório regar as plantas. Gente, por falar em território, é uma estranheza eu entrar no consultório. Né? É É, um lugar que me era tão nossa. familiar, um lugar tão importante para mim, então a gente vai ter que ter um novo trânsito nisso. Né? É. Bom, o online vai entrar mesmo. Eu acho que muito mais já fazia, mas agora certamente, né, acho que a gente vai ter muito mais vontade. Agora, já que a gente também está falando, nossa, como eu estou fazendo trabalho corporal com os clientes, muito mais. Então a gente tem que fazer o dobro disso. Né? Como é que está Verdade. o nosso corpo? Como é que a gente está trabalhando? Que sentido de saúde? Né? É estar com o outro. Olha, o Bodella coloca compaixão. É uma capacidade de você empatizar com o outro, mas traduzir essa empatia numa ação compassiva. Então, que ação? Não adianta só ficar inundada, né, com o sentir a dor do outro, mas ações grupais. Eu acho que isso é ações que já estão acontecendo, né, de apoio, de ter uma outra ideia do valor. Acho que é tranquilo tá fazendo um apoio sem ganhar, mas como a gente vai poder pensar em ações mais, de fato, mais sociais. E com a gente, então, de maior cuidado, né? De maior. Se é uma passagem e pode remeter a conteúdo, e remete a conteúdos mais regredidos, que conteúdos meus estão vindo à tona? Quanto eu estou fazendo o quanto eu sou capaz mesmo de cuidar. Por isso que eu digo, onde tem um trânsito melhor no cuidar, as famílias estão melhores. Porque elas estão conseguindo cuidar mais. Olha que interessante. Aonde tinha a dificuldade, então com a gente é a mesma coisa. Às vezes você cuida muito bem do outro,
Mas e daí? Você tá, né? E Fora as... dentro de um processo, inclusive, que estamos falando das psicoterapias corporais, né, de como o nosso corpo é uma máquina só, como nós precisamos nos cuidar para cuidar da nossa imunidade, porque nós estamos falando aí de um mundo, né, que tem agora uma doença que ainda não tem vacina. Então, como a gente precisa ter essa consciência também de um cuidado, inclusive para manter a nossa imunidade Sim, funcionando, né, Cris? sim, Nos sim. proteger em todos esses aspectos. Né? Qual é essa ideia da nossa de saúde, né? O Sim. campo de transformação, a gente usa outros recursos, é a sua terapia, mas o quanto você está usando outras possibilidades? O quanto você Uhum. está aproveitando a natureza, o quanto você pode usar da poesia, da arte, tudo, tudo, tudo. E se nutrir disso, né? Criando a nossa, acho que a nossa cabeça no geral, eu vejo que as pessoas estão fazendo muito, estão trazendo muito isso. A ideia de técnicas, não, de estímulos, né? Eu digo, acho que para o grupo, por exemplo, você põe um estímulo, né? Precisa de dinâmica tal. Porque é um campo fértil para depois isso trazer os conteúdos que a gente imagina que eles possam facilitar, né, a exposição de conteúdos. Nossa cabeça está. Não, eu nunca pensei em tantos trabalhos grupais como tenho pensado agora. Mas sempre uma oportunidade de ver como é que isso me toca, né? Sim, é verdade. Se a família está vasculhando a gaveta, vale vasculhar a minha também, né? Isso. Essa é uma das nossas máximas, né? A gente É. aprende, inclusive, na formação, a cuidar do outro, começando pelo nosso próprio cuidado, conhecendo a nossa história, isso tudo. Porque, na verdade, a gente está sentindo muito mais na pele. Você fala, nossa, alguém foi pro hospital, alguém está ali, está internado, a distância, né? Não poder estar encontrando esse parente. Os médicos Não estão podendo fazendo, velar muitas vezes, não podendo né? velar. Isso Isso é. vai ter um. Nas famílias a gente acaba fazendo muito, mesmo com famílias que já velaram, já. Mas algumas emoções que não foram ainda expressas e a importância disso. Então a gente cria rituais. Acho que a gente tem que pensar em rituais de homenagem, de presença no contato com aquela morte. Porque não foi feito. São cenas, né? Eu penso, é uma outra solidão imensa, né? Mas a gente tem recursos. Tem recursos. Pode trabalhar no individual, no grupal, no Que estão familiar. sendo citados aqui também, viu? A Cláudia colocou aqui a questão da importância da criatividade, o Rogério de Sim, buscar o fluxo energético nas projeções tão catastróficas, né? Muito trabalho de micromovimento, a Zoca falou isso, inclusive, na semana passada, né? Enquanto houver a pulsação, a vida, é. né? E trazendo uma das coisas que estavam lá no nosso tópico, né? Você ia falar um pouco também desses trabalhos de grounding, de apoio. Você falou que estava sendo muito interessante, É. Cris, na nossa Olha, conversa, é, perceber essa organização, tanto familiar quanto no é individual e casal, do próprio verdade. Parece um apoio. exercício. É verdade. Parece um exercício tão simples, mas eu falo para eu tô aqui, como é que eu tô apoiada? Mas não é só os pés, o apoio da minha coluna, o pescoço, o quanto o pescoço está apoiando a minha cabeça, qual a relação mesmo minha se eu estou numa cadeira, como eu estou me apoiando, como eu sinto o apoio. Quando a gente faz isso com a família, também é muito rico, porque eles estão ali olhando cada um no seu lugar. Esse autoapoio, a sensação de aonde eu não estou apoiada, aonde eu parece que tenho uma tensão maior para segurar o que é a cabeça, para me sentir com os pés no chão. Então, parar, conectar com apoio e não apoio no corpo inteiro do momento que você está, parece muito simples, mas é bastante rico. Eu sempre gosto muito de associar a respiração com N formas, mas com os elementos também, né? Que é um outro ponto da biossíntese, os elementos da natureza. Então, estou respirando. Como é fazer uma conexão? Não só com inspirar, soltar, mas com o elemento terra, por exemplo. Então, inspira, solta pelo nariz. Vai sentindo aquela coluna, vai sentindo a tua conexão com o chão, cheiro de terra. Então, isso tudo
como uma possibilidade até de você se organizar melhor, né? Quando a gente está tão desmanchado. Trabalhos Usar de a água. landscape, né? Hã? Sim, você falando ainda dos elementos, é que me veio agora quando você trouxe o como o Bodella fala dos trabalhos, né, com essas paisagens, né, com esses Quanto landscapes. mais elementos você integrar, melhor. Né? O respirar, a água, então eu pego, inspiro, solto pela boca, e aí você vai soltando mesmo, né? O ar, você sente que você está limpando, passando pelo que está acontecendo com você. Então eu acho que assim, os pontos de tensão, eu também com o meu próprio ponto de tensão no pescoço. É um exercício que a gente fazia muito no começo da nossa formação, fez. Mas não só você inspirar, mas, por exemplo, que também conecta com o território. Inspira, solta o ar, olhando para o ponto mais extremo, onde teu olhar pode chegar de um lado, volta, inspira, solta esse extremo, ali que você pode, de olhos abertos, virar e olhar. Isto para território é muito legal. E eu também faço com a família. Então, quando eles estão ali, o que está à minha volta, né? O que está comigo? Mesmo esse casal que se apresenta, tem casal que a gente está lá, um grudadinho no outro, do jeito que vai se apresentar na sessão. Mas como é, por exemplo, inspirar, tá, perceber esse campo que a gente tem em volta e aonde eu atinjo, né? Por exemplo, no meu olhar. Bem, são exercícios que a gente já faz, simples e tem uma, uma função bem interessante, né? Com a família em si, ela já traz tanta movimentação, é bem ficar no fluxo mesmo. Como grupos eu também acho que é isso. O grupo está ali funcionando, você dá um estímulo e aquilo Vai desenrolando já no fluxo. vai. E o que É, você não fala, alguém do grupo vai chegar e dizer. vai, vai. Pode ser um adolescente, pode ser, sem dúvida, né? Eles conseguem construir, você faz junto. Eu trabalho muito assim com os grupos. A gente tem grupo de adolescente e grupo de os pais. Os pais, enquanto os adolescentes estão sendo atendidos, os pais também. Tem um momento onde a gente junta os dois grupos. Não. É uma construção dessas sessões. É riquíssimo que o adolescente imagine e vai construir esse encontro quando estão os dois. Então, por si só, o grupo já traz possibilidades para a gente, né? E as famílias com isso, de até como eles se apresentam, o que eles querem mostrar para a gente, como é que o casal, às vezes o toque, ele está junto com o outro, mas não está em contato, assim, mesmo sentar para perceber como é que eles estão. Como é que acontece o contato nesse casal, um com o outro, o pouquinho que ele está ali encostado no outro, que ele vai reconhecendo, o que ele vai sentindo, né? Dali às vezes surge algo tão rico, sabe? Né? Na sutileza. Tipo, Sim, na biossíntese, o menos é mais, né? isso. É o menos. Ai, mas tudo encantador, né? E multiplica. Eu acho que se É, você atende mais gente junto, é multiplicado isso. Porque é o relacional o tempo inteiro se mostrando. Né? isso. Se Bem, no vai pro quarto, sabe? individual, Quando você fala assim, eu não te aguento mais escutar, vai lá pro quarto, volta. Você se sente na casa mesmo da isso família. é outro ponto interessante pensar, né, Cris? Antes você atendia família, né? Poderíamos pensar, no setting terapêutico. Agora Sim, você está atendendo a família já no ambiente desta no família. ambiente, né? E quantas coisas também podem estar sendo reveladas nesse momento, né? Sim, Então, tem alguns adolescentes que fazem questão de mostrar o quarto, de mostrar sim, onde eles escondem as coisas. Eles é. trazem, né, aquilo que é do campo ali no real. E isso é tão rico, né? Para que nós possamos acolher e entender que é um outro movimento, que é uma outra oportunidade de trabalho terapêutico que se abre ali para E eles nós. estarem vendo, porque aí que tá, eu não estou atendendo e estou me vendo, eles também não estavam se vendo. Quando É esse verdade. adolescente que eu falei que estava ali, ele não aparecendo no vídeo, olhando os pais, ele reparou coisas que ele porque parece que ele só via os gritos, as acusações na frente dele, não
quem são essas pessoas. Então, a família se olhando mais, o casal. O terapeuta se olhando, né, Cris? O terapeuta se olhando. É algo novo. Nós estamos nos vendo enquanto No primeiro atendemos. momento, eu achei até engraçado, né? Mais do que nos individuais, te encontrar online, mas a família, no primeiro momento, quando te encontra online, também, assim, né? Quer dizer, nossa, eu tô de uma casa para outra. E aí, o que que acontece? Mas, assim, olha, dá livro, sabe, de você É, lembrando todas as... tem muita coisa, gente. A Cris, se a gente puxar aqui, essa live não terá fim. Eu vou só Do jeito que tratando eu gosto aqui de para você, falar, né? Todo mundo né? sabe que eu adoro falar. Junta duas que gostam de falar, É, acabou. é. Então, eu só vou ler alguns comentários para Tá. você. O Rogério Giotto colocou aqui o hexagrama da biossíntese abrindo possibilidades de acesso ao mundo interno do cliente, né? Sem dúvida. A Joana aqui de Natal colocou também o terapeuta como instrumento de ground para o cliente, né? A Suzana falando, dando os parabéns, dizendo que estão vivendo muito na prática, né? O que você tem falado. Rogério reforçou a importância do ectoderma também para acalmar o endoderma, né? O diafragma como ponto fundamental nesse processo. É isso, tá vendo? A gente começa a falar, olha quantas coisas vão sendo puxadas. E é isso Quer mesmo, ver acho que essa é a um riqueza. trabalho com endoderma muito legal, com o ectoderma? Você se imaginar num lugar seguro. Com tudo isso, que é o perigo à frente, né? Porque a gente está lidando com o perigo, aí vem todas essas reações emocionais intensas, a vulnerabilidade, enfim. Como é encontrar um lugar seguro? Eu já fiz isso com família. É muito interessante para onde cada um vai. Porque esse lugar pode ser um lugar da tua memória, pode ser um lugar real, como um lugar fantasioso. Mas o que é estar seguro? E aí, respirar, ainda mais para tirar um pouco, a gente está com imagens tão fortes, né? De enterro, de mortos, disso, daquilo, dessa solidão absoluta. Então, o lugar seguro. E a construção, quando eu compartilho isso numa família, você fala, nossa, a riqueza é uma imagem, é um dos polos, né, um ponto do hexagrama, para você trabalhar, entrar na... Sim. Eu adoro muito trabalho com imagens, porque eu também sou mais ligada nisso. Ai, gente, que delícia lhe escutar, Cris. Estamos quase no fim. Estou contando que houve uns minutinhos aí de atraso para a gente reiniciar, mas já estamos chegando agora no final. Eu lembro de você, Joana. Lembro sim. Acho que foi lá no salão. Tão lindo. Olha, tem muita gente querida entrando aqui, dando oi. Karina dando oi. Falando. Rayane reforçando que o lugar seguro ativa o sistema parasimpático, enfim, Sim, gente, sim, tem sim. muita coisa que nós poderíamos falar, mas o objetivo é deixar vocês com gostinho de quero mais mesmo, é fazer a Cris estar aqui presente assim que possível, vindo, quem sabe fazendo workshops agora online, né, Cris? Podemos Sim, pensar. dá para fazer. E Mas... é tão bom estar te vendo, porque realmente eu vou vendo, eu vou lembrando todas as carinhas dos alunos, né? De quando eu estive aí dando aula e de vocês. Muito Com querida. muito carinho mesmo. Estamos com muita saudade, Que bom. mas que bom podermos estar aqui matando essa saudade. Já estamos chegando no último 1 minuto e meio, então já Tá, estou aqui em clima de despedida, de fechamento tá. com E eu vocês. quero dar, então, já comecei dando parabéns para as mães e agora quero dar um parabéns especial para o mais novo vovô do pedaço, a Luísa, maravilhosa netinha do Valdo, além de linda, com nome maravilhoso. Parabéns, Valdo. Parabéns. Tudo de melhor para vocês. Linda, né? Uma menina, nossa, uma graça. Então, Tão bom estar parabéns. vendo crianças nascerem no meio disso tudo, Isso, né? isso, Lembrar que isso, tem vida, isso. Tem né? vida. São passagens. Nós vamos ter uma nova passagem para uma É. nova vida quando tudo isso, né, passar, acalmar. Mas também podemos nos preparar para esse novo nascimento, né, Cris? Eu acho que a Sim, biossíntese ela nenês que nos estão ensina nascendo. muito nisso. É nascer e o nascimento tá aí. Vai nascer, Muito eu sou obrigada, otimista. Cris. Estamos chegando aos últimos 30 Tchau, segundos. tchau. Quero lhe Muito feliz de ter agradecer. estado com Estamos você. muito felizes de estar com você. A live ficará salva, gente, por 24 horas aqui. Depois ela vai para o YouTube. Quem tiver mais
coisas, questões para mandar para a Cris, pode mandar pelo nosso inbox que a gente repassa para ela, tá bom? Muito Tá. obrigada, Eu que agradeço parabéns, muito, Valdo. muito, muito. Fiquei muito feliz de estar com vocês. Tchau. Beijo, Tchau. gente. Tchau, Tchau. tchau. Bom domingo, Tchau. feliz Dia das Mães. Obrigada. Tchau, tchau. Você também.